Você já parou pra se perguntar por que que a Layla Ross, a Crisalidas, é a melhor vilã, assim, de Miraculous Ladybug? E cara, eu não tô nem exagerando. Ela realmente é uma vilã, assim, muito melhor do que o próprio Agreste, né? Do que o próprio Monarch, Rockmoth e Shadowmoth. E que, assim, ele passou temporadas inteiras sendo o Rockmoth, sendo o Shadowmoth, sendo o Monarch. E ainda assim, essa diferença entre os dois é enorme e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o porquê disso. Em uma temporada só, lá ela conseguiu superar o Gabriel Agreste. Cara, ficou curioso? Fica até o fim do vídeo, poxa, cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Z. E assim galera, primeiramente, antes de mais nada, esse vídeo aqui é uma opinião minha, ok? Mas assim, vai ser dividido em 6 tópicos pra gente ter um ar muito melhor, né? E o último tópico é o tópico que eu mais gostei de escrever e é o que eu acho que mais diferencia a Layla do Gabriel Agreste. Mas comenta aqui com a hashtag Crisales se você acha que a Layla já tá muito melhor do que o próprio Monark nessa 6ª temporada. Dito isso, bora pro vídeo e bora começar ali com o tópico 1, que é manipulação psicológica. Cara, a Layla, ela não precisa de poderes para causar um estrago, né? Porque a sua maior arma, a sua arma principal, sempre é e sempre vai ser a manipulação psicológica. Ela conseguiu virar os amigos da Marinette contra a Marinette. Ela conseguiu apenas com 2 ou 3 mentiras muito bem calculadas. Essa habilidade de enganar até mesmo pessoas mais adultas, vamos dizer assim, mostra o quanto a Layla consegue ser perigosa, mesmo sem a acumatização ou até mesmo sem o Miraculous da borboleta, tá? O Gabriel Agreste, ele dependia muito dos seus poderes, né? Ele dependia muito do seu Miraculous da borboleta para poder agir contra a Ladybug, contra o Cat Noir. Já a Layla, ela acabou se infiltrando na vida dos personagens, destruindo reputações, destruindo amizades de uma forma assim muito calma e muito silenciosa. Enquanto o Gabriel Agreste era mais previsível, né? Tinha ataques mais letais, a Layla é imprevisível e muito mais estratégica. Ela não ataca diretamente, mas ela assim, ela mira muito na confiança e na estabilidade dos protagonistas, né? De pouco a pouco, isso vai tornando a Layla uma ameaça muito mais invisível, algo que o Gabriel Agreste nunca conseguiu ser com uma única exposição ao longo de toda a temporada. Esse tipo de vilania acabou que, na minha opinião, causando mais danos emocionais do que físicos. Por isso, na minha opinião, a Layla é muito mais eficaz e muito mais cruel do que o Gabriel Agreste e como a sua essência ali de vilão. Sabe, o tópico 2 é a infiltração e disfarces, pois a Layla ela conseguiu assumir diversas identidades ao longo da 6ª temporada, como Cerise, como Bianca, e como outros nomes ali, vai saber quais outros nomes que ela foi inventar, né? Isso mostra que ela não precisava muito de uma figura física, de Crisales, para ser perigosa. A sua capacidade de criar personagens ou coisas falsas tornou ela uma vilã meio que global, não limitada somente a Paris. Pois enquanto o Gabriel Agreste sempre foi descoberto, ou sempre foi o suspeito ali como o grande vilão, a Layla ela sempre se manteve mais oculta. Ela era capaz de enganar instituições inteiras, personagens muito bem inteligentes, mostrando a inteligência dela é fora do comum, né? Cada disfarce que ela fazia, ela conseguia se aproximar mais dos heróis principais, sem levantar nenhuma suspeita. Isso aumentou muito a sua ameaça, porque assim, a Layla ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, ou até mesmo ao mesmo tempo, né? Já o Gabriel Agreste, ele era preso ao seu ateliê, à sua mansão. Ele nunca teve o seu alcance de mobilidade e nem mesmo o seu próprio anonimato, né? O perigo de que a Layla nem mesmo os próprios aliados dela, ou contra ela, sabem que realmente é essa versatilidade ali de disfarces. Tipo assim, isso coloca a Layla em um nível muito mais superior de vilania. O tópico 3 é uma vingança pessoal. Porque assim, cara, enquanto o Gabriel Agreste meio que ele tinha motivações pessoais ligadas à sua esposa, que era reviver ela, a Layla foca em um único detalhe: destruir a Marinette. Essa rivalidade meio que se torna direta e cria assim uma tensão mais intensa na série, né? Porque a Ladybug meio que sente um impacto direto nela. E a Layla não quer apenas derrotar a heroína,
mas ela também quer humilhar de uma forma assim muito humilhante, né, na sua forma civil. E isso torna os ataques dela muito mais pessoais e muito mais cruéis do que o próprio Gabriel Agreste ele arruinaria. E de fato, isso arruína meio que a amizade, colocando a grande protagonista como uma mentirosa e isolada dos seus colegas. Esse tipo de guerra psicológica meio que abala a heroína em níveis de que o Gabriel Agreste, em níveis de que o grande vilão ele nunca alcançou. Né? A Ladybug sempre foi como um obstáculo para ele poder alcançar os seus Miraculous, né? Já a Layla, ela enxerga essa grande heroína como um alvo principal para sua vingança, o que vai intensificando a rivalidade entre heroína e entre vilã. A presença dela torna a vida da Marinette do Pensheng meio que um inferno, mesmo sem muitas batalhas físicas. Esse foco mais pessoal faz a Layla ser uma grande vilã, muito mais perigosa e assim, uma vilã que se torna extremamente difícil de ser derrotado. Né? O tópico 4 é a inteligência estratégica, pois a Layla ela não assume as coisas por impulso como o Gabriel Agreste. Sempre que o Gabriel Agreste teve um momento, ele lançava Akumas em qualquer emoção negativa que ele via, né? Já a Layla, ela planeja cada passo, cada mentira, cada ataque de forma muito minuciosa, né? De forma muito com muita paciência, com muita estratégia, e vai tornando a Layla uma vilã de longo prazo muito melhor do que o Gabriel Agreste, o que se torna impossível de ser derrubada, enquanto o próprio Monark cometia vários erros repetitivos. A Layla não, ela aprende e evolui em cada situação. Ela sabe usar suas fraquezas sociais, as fraquezas emocionais e até mesmo fraquezas políticas ao seu próprio favor. E tipo assim, essa inteligência dela dá a ela um grande título de verdadeiramente vilanesca, de verdadeiramente criminosa, né, da própria série. Diferente do Gabriel Agreste, que sempre perdia por causa da sua teimosia, vamos dizer assim. A Layla, ela se adapta rapidamente, né? Ela também é capaz de formar alianças e se infiltrar sem ser descoberta. Isso mostra que a vilania dela é muito mais sofisticada, muito mais refinada do que a do próprio Gabriel Agreste nesse jogo de estratégia, né? Porque vamos ser sinceros, o Miraculous Ladybug é meio que um jogo de estratégia, onde ela tá vários passos à frente, tornando meio que a vilã definitiva, né? O tópico 5, a evolução como vilã. Cara, enquanto o Gabriel Agreste permaneceu praticamente no mesmo ciclo durante 5 temporadas, ele meio que, tipo assim, ele usava Akumas e sempre era derrotado praticamente que da mesma forma. Já a Layla não, a Layla ela começou ali a temporada, pelo menos nos episódios que a gente viu, como uma protagonista, uma antagonista, vamos dizer assim, meio que escolar. E foi evoluindo ao longo de todo o tempo até chegar na sua forma de Crysalis. Essa escalada meio que mostrou o desenvolvimento real dela, que é algo mais raro nos vilões de Miraculous, né? Meio que ela saiu de uma micro personagem para uma macro personagem. O que eu quero dizer com micro e macro? Meio que de algo pequeno para algo grande, até chegar o momento dela encontrar o Miraculous da borboleta lá no esgoto da mansão Agreste, né? Deixando de ser apenas uma personagem mentirosa e, tipo assim, virando uma ameaça global dentro de Paris. Esse crescimento natural fez dela uma vilã muito mais completa, uma vilã muito mais imprevisível, enquanto o Gabriel Agreste meio que se desgastou, vamos dizer assim. A Layla ganhou força, a Layla ganhou espaço, e a Layla meio que ela vai se reinventando a cada momento dentro dessa temporada. E tipo assim, nunca sendo a mesma vilã de antes. Isso vai tornando ela muito mais interessante de ser acompanhada do que era interessante do que a gente acompanhar o próprio Gabriel Agreste, né? No fim, a evolução da Layla meio que prova que ela é a verdadeira antagonista mais que central dessa série, né? Pelo menos nessa 6ª temporada ela tá sendo muito melhor do que o próprio Gabriel Agreste. O tópico 6 e último, ela é a melhor vilã, porque assim, Gabriel Agreste como Rock Moth, como Shadow Moth, como Monark, cara, vamos ser sinceros, sempre dependia dos Akumatizados para lutar por ele, né? Mas esses Akumatizados acabavam meio que sempre vindo carregados de um desejo meio que pessoal, né? Antes de realmente obedecer o Gabriel Agreste. Por exemplo, um episódio que eu tava assistindo recentemente é o Glaciator, né? Ele queria meio que espalhar o amor congelante dos seus sorvetes. Vamos lá aqui rapidinho, vamos lá.
assim, no episódio que eu tava assistindo, né, acho que vocês também já devem conhecer, é o episódio em que o Cat Noir leva a Marinette pra poder passear. E eles vão lá, né, na barraquinha de sorvete, né? E aí, mano, acontece lá o grande detalhe, né? Marinette devia ser apaixonada pelo Adrian, e o Adrian devia ser apaixonado pela Marinette, e o Cat Noir devia ser apaixonado pela Ladybug. Você, Cat Noir, está apaixonado pela Ladybug. E você, Marinette, devia estar apaixonada pelo Adrian Agreste. Ou seja, mano, aí veio a grande aclimatização. E aí a gente viu que depois que ele foi aclimatizado, ele foi atrás da Marinette. Ele não fez muito o que o Gabriel Agreste pediu, sabe? Por isso, eu digo que antes de realmente obedecer ao Monark, os outros vilões meio que queriam vingança, queriam fama, queriam reconhecimento. Ou seja, os aclimatizados sempre tinham primeiramente uma prioridade pessoal acima da missão real, que era pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Só depois eles expressavam a sua raiva ou o seu desejo inicial, que às vezes simplesmente se lembravam de obedecer ao Gabriel Agreste, né? Isso torna o Gabriel Agreste um vilão um pouco mais eficiente, porque seus peões nunca estavam 100% sobre o seu controle e sobre o seu foco principal, que era capturar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, né? Isso aí para eles sempre ficavam meio que em segundo plano. Agora, na sexta temporada, com a Layla como Crisales, isso mudou totalmente. Os vilões dela entram em ação diretamente no plano dela, sem distrações. Eles não perdem tempo. Isso também porque a Layla também faz um jogo psicológico, né? Meio que resolvendo problemas pessoais antes de seguir as ordens. Então eles não perdem tempo com isso, eles simplesmente seguem as ordens dela. O controle da Layla é muito mais firme, muito mais eficiente, quase que se fosse uma manipulação psicológica completa, né? Como eu disse antes. Isso mostra que ela é mais autoritária, que ela é mais estratégica, ela é muito mais eficaz do que o Gabriel Agreste. E vamos ser sinceros, somente esse detalhe já reforça o que a gente falou antes, que enquanto o Gabriel sempre se desgastava porque seus acumatizados meio que se perdiam em seus próprios desejos, a Layla, como Crisales, ela consegue peões fiéis, peões obedientes, desde o primeiro instante que a gente viu ela como a grande vilã dessa história. Isso coloca a Crisales em um nível de vilania que, assim, elimina qualquer fraqueza que a gente pense que ela pode ter, né? E isso impediu muito o Gabriel Agreste, às vezes, de vencer a Ladybug e o Cat Noir, assim, de forma rápida e de forma muito fácil, né? Principalmente lá nos primeiros episódios, onde eles ainda eram meio que inexperientes com seus poderes, né? E por tudo isso, eu digo mais uma vez sem medo, a Layla Rossi é simplesmente a melhor vilã de Miraculous Ladybug. Ela é manipuladora, ela é estratégica, ela é controladora e ela se infiltra em qualquer lugar sem medo. Ela tem um objetivo pessoal contra a grande protagonista da história, né? E ainda por cima, ela vai evoluindo a cada momento nessa temporada, né? Enquanto o Gabriel Agreste, ele meio que se perdeu na sua própria obsessão, a Layla Rossi tá muito à frente. Ele sempre cometeu os mesmos erros, as mesmas mentiras, os mesmos detalhes. A Layla Rossi conseguiu se tornar a vilã que, assim, que realmente coloca Miraculous Ladybug em um outro nível, em um outro patamar. Concordam comigo? Comenta aí. Mas aí, meus amigos, eu quero saber de vocês agora aqui com a hashtag Crisales, tá? Se vocês acham que a Layla, com poucos episódios, já se tornou assim muito, mas muito melhor do que o próprio Gabriel Agreste. Cara, eu tô exagerando? Posso até tá, mas eu quase aposto que em algum momento você concorda comigo. Comenta aqui se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas aí, cara, vamos ser sinceros? Gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, eu já convido você a se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito, assim, meu muito, mas meu muito obrigado de coração mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo, eu sou o Z e a gente se vê no próximo vídeo.